Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitou. Quero trazer neste dia uma palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. A Bíblia nos diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas iam atrás do corpo do Senhor Jesus Cristo, muito possivelmente para cuidar dele, para ver como estava a situação, sentidas por toda morte e crucificação terrível pela qual Jesus havia então passado. Os guardas já não estavam mais lá, correram diante de um terremoto que acontecera, diante de um reboliço na terra movido por Deus. E a Bíblia diz então que um anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Isto nos versículos 5 e 6 do capítulo 28 de Mateus. Veja bem, eu quero trazer uma palavra neste dia, uma palavra de esperança. Nós passamos talvez pelo feriado da Páscoa, pensamos na morte e com certeza pensamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas nesses dias tão difíceis, quando vemos tantas famílias enlutadas diante da pandemia do coronavírus, quando vemos as sirenes se multiplicando pelo nosso país e em tantos outros países, quando vemos notícias tão trágicas e terríveis, nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que venceu a morte, naquele que não foi um cordeiro como de Êxodo, que era morto e não tinha como viver novamente. Lá de Êxodo capítulo 12, o cordeiro da Páscoa. Mas nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu, foi crucificado, sofreu para pagar pelos nossos pecados e pagou pelos nossos pecados, e em quem nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa esperança. Ele morreu e ressuscitou, como disse o anjo ali a Maria Madalena e a outra Maria, que ele não estava mais ali, porque ele havia sido crucificado, sim, mas diz a Bíblia e o anjo testemunha que ele havia também ressurreto. Como Paulo também fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos de 13 a 18, onde ele nos traz uma palavra de esperança, dizendo que este mesmo Jesus, que ele morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, e dos céus ele virá para buscar todos aqueles que nele creem. Se nós não partirmos antes para a eternidade e estivermos vivos naquele dia, diz a Bíblia que os nossos corpos serão transformados e nós vamos estar, diz a Bíblia, vamos subir e nós vamos estar para sempre com o Senhor, para todo sempre. Há uma palavra de esperança. O mundo não está perdido, o mundo não está fora de controle. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que, de acordo com a vontade de Deus, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele há de vir e ele há de buscar a sua igreja. Deus tem o tempo certo, Deus Pai tem o tempo certo, e nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, naquele que venceu a morte. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu todas as hostes espirituais. Ele é o Filho de Deus que encarnou e voltou aos céus e há de vir um dia em glória para buscar a todo aquele que nele crê. Que você creia no Senhor Jesus Cristo, que você console as pessoas lembrando a esperança. E a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Por isso diz Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E são as palavras que Paulo cita aqui, lembrando que Jesus há de vir para buscar todo aquele que nele crê. O mesmo Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus estava ali no capítulo 11 de João. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, estava diante de um quadro de morte, que era o quadro da morte de Lázaro. E Jesus então diz que todo aquele que vive e crê nele, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá
eternamente. Nós não vamos passar pela morte eterna, que é partirmos para a eternidade e estarmos para todo sempre longe de Deus, longe do Senhor, sofrendo, como a Bíblia diz, no inferno. Não. Por Jesus, que morreu por nós, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é a nossa salvação, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou para nos dar o presente que é gratuito, é pela graça, não é pelo que eu e você fazemos, é pelo que Ele fez. É Ele que nos estende gratuitamente este presente. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós vamos fazer, de fato, nós vamos fazer porque fomos salvos. Porque cremos em Jesus. Porque fomos alcançados pelo seu amor, por sua graça. É que nós vamos fazer boas obras. Porque Jesus nos chamou para isso. E nos fez uma nova criatura nisso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. E Deus, então, não de obras, diz lá Paulo em Efésios 2, a partir do versículo 8. Não de obras, não vem a nossa salvação de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é dono, que tem o poder de salvar a si mesmo por conta das nossas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. E diz então Paulo que nós somos salvos pela graça. E diz Paulo, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, desde a eternidade, Deus preparou para que nós andássemos nestas boas obras. Creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, creia que Ele não só morreu, mas que Ele ressuscitou para a nossa salvação. Que o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos nós.